Olá pessoal, tudo bem com vocês? No meu último vídeo de livros novos, eu comentei que eu estava pensando em fazer algum projeto de ler Annie Ernaux. Muita gente, algumas pessoas comentaram que estariam empolgados, então aqui estou eu para apresentar a ideia e, enfim, convidar quem quiser ler junto a participar. A ideia basicamente é ler um livro dela por mês, daqui para frente, e fazer um vídeo sobre ele. Pensei em fazer alguns vídeos assim, mais comentados mesmo, sem muitos problemas de spoiler, mais de discussão do livro como um todo mesmo, e vocês poderem participar nos comentários e a gente poder continuar conversando, e é basicamente isso. É super simples. É óbvio que os vídeos ficam para quem quiser ler depois, enfim, é isso. Eu juntei aqui os livros que eu tenho da Annie Ernaux. Eu tenho os que foram publicados no Brasil, mais algumas coisinhas. Na realidade, o que aconteceu? Uma breve explicação para essa pilha. Eu fui, fazer parte do meu doutorado em Viena, fiquei lá uns meses. Lá, a Annie Ernaux, tendo recém recebido o prêmio Nobel, tinham muitos livros dela em várias línguas, em alemão, em inglês, em francês. Eu também fui participar de um evento, de um workshop na França, e foi muito legal ver os livros dela no original, muito bonitinho. Meu francês é muito capenga, eu tenho ali um A1 para A2, muito simplesinho, muito antigo, mas eu me empolguei, comprei um livro que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que eu vou conseguir ler, e é basicamente isso. Eu imagino também que ao longo desse, basicamente um ano que a gente vai ficar lendo Annie Ernaux, é capaz da Fósforo lançar mais livros aqui também, então a gente inclui eles. Vocês vão ver que eu dividi a pilha por cronologia de publicação, por ordem de publicação do original. Então eu fui lá e na Wikipédia fiquei vendo todos os anos certinho pra gente ler o projeto dela, digamos assim. Isso aqui, como a Annie Ernaux, né, ela tem uma obra muito biográfica, eu acho interessante ver que a ordem de publicação não segue a ordem dos acontecimentos, assim. Não é uma biografia em ordem da vida dela, o que eu acho que também pode ser uma leitura interessante. Eu acho que colocar em ordem em termos de vida também pode ser um jeito, diferente e curioso de ler a obra dela. Acho que também pode render pensamentos interessantes, mas eu optei por colocar por ordem de publicação. É isso. Rapidinho sobre a Annie Ernaux. Acho que muita gente conhece a Annie Ernaux agora, então não sei se eu preciso falar muito, mas eu trouxe algumas anotaçõezinhas aqui. Ela nasceu em 1940 na França, ela é escritora e professora, mas ela veio ali de um contexto de uma família mais simples, que sofreu muito economicamente em termos de guerra, e ela é aquela filha, que consegue estudar e que consegue se posicionar de um jeito mais intelectual, um campo mais intelectual como professora e escritora, isso que eu quis dizer. E essa diferença também cria alguns conflitos, talvez, na família, diferenças na família, assim, muda o relacionamento que ela tem um pouco com a família, né? Além de propor essa leitura bastante autobiográfica, de trazer esse conteúdo bastante autobiográfico, ela é uma autora que também vai relacionar muito o individual com o coletivo, com o social. Ela apresenta o individual para pensar o social, eu diria, o que eu acho interessante. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2022, e sempre que a Academia Sueca dá o prêmio, eles dão uma frasezinha de justificativa, de por que essa pessoa chamou a atenção deles, por que essa pessoa está ganhando o prêmio. E no caso da Annie Ernaux, a frase foi: pela coragem e acuidade clínica com que descortina as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal. Então essa mistura do coletivo e do pessoal já vem aqui, né? O primeiro livro dela é de 1974, o último é de 2022, o último, assim, o mais recente, né? Espero que ainda escreva mais coisas. Pelo que eu consegui descobrir, tem 22 livros como autora. Às vezes tem alguns projetos meio esquecidos que nem sempre é tão fácil achar na internet, mas eu acho que é isso. Bom, vamos lá então, de novo, né? Essa aqui é a ordem do que eu tenho, né? De 22 livros, eu não tenho todos aqui. Então, obviamente, a gente tem alguns buracos. Então, agora eu vou mostrar os livros que eu tenho aqui, que vão fazer parte do projeto. Lembrando que
a gente pode acrescentar coisas ainda. E eu vou então por ordem de publicação do original, tá? Não a publicação no Brasil ou publicação da edição que eu tô mostrando aqui, publicação do original. É isso, então. O primeiro deles, então, é O Lugar, de 1983. Essa edição aqui publicada pela Fósforo, com tradução da Marília Garcia, que eu acho que é quem traduziu a maioria dos livros, se não todos, os livros da Annie Ernaux para o Brasil, mas a gente vai conferir ali. Esse aqui é um livro que eu já li, tem 3 livros que eu já li nessa pilha, mas eu vou reler eles para esse momento, para esse projeto, para fazer os vídeos mais legais e tal. Esse aqui, então, é um livro que ela começa a explorar essa diferença, essa mudança que existe no relacionamento dela com a família a partir do momento que ela estuda e que ela se muda e casa e começa a gerar esse estranhamento com a família dela. Esse aqui gira também muito em torno do pai, da imagem do pai e quando o pai também já começa a ficar mais velhinho, mais doente, enfim. Então tá aqui de 83 e vamos para o próximo. Depois disso, 1991, está aqui o Paixão Simples, também tradução da Marília Garcia. Esse aqui é um livro que ela vai, depois do divórcio, ela já tem 2 filhos, é isso? Isso, 2 filhos. E ela vai viver um relacionamento com um homem casado. É muito um livro que tenta narrar a experiência de se apaixonar. Eu tô no momento lendo Eros, da Anne Carson, e eu acho que pode ser uma leitura muito interessante colocar, talvez, esse diálogo entre os 2 livros também. Bem curiosa com esse aqui. Depois disso tá aqui o Exteriors, de 1993. Cuidado que eu vou falar francês, vai ser terrível. Ele se chama no original Journal de Duroy. Péssimo, eu sei, mas é um diário do exterior, do externo, do mundo de fora, né? Por isso Exteriors aqui. Essa edição que eu tenho foi publicada pela Fitzcarraldo Editions, com tradução da Tânia Leslie. Então esse aqui é uma coletânea quase, são entradas dos diários dela no período de 7 anos e são sobre encontros efêmeros que acontecem na periferia do ambiente, do contexto de uma vida, da vida de uma pessoa específica. Então ela tenta capturar o sentimento da vida contemporânea na vida, né, na cidade de Paris, assim. Então, tá aqui. Também não sei muito mais que isso, só fiquei empolgada. Eu vi esses livros e ficava empolgada. Gente, sem comentários. De 1997 tá aqui o A Vergonha. Esse aqui continua pensando a vida familiar, partindo de um episódio de violência doméstica. Começa com: meu pai tentou matar minha mãe num domingo de junho, no começo da tarde, que é uma frase que me lembra um pouco O Estrangeiro, do Camus, né? E ela vai explorar um pouco essa experiência traumática e a vida doméstica, e como também talvez me parece que os antigos jeitos vão ficando para trás e vão causando constrangimento e por isso não. Mais um, agora tá aqui o Acontecimento, que é de 2000. Esse aqui talvez é um dos livros que ela escreveu publicou com uma certa distância do acontecimento de fato, que foi um aborto que ela fez na época da faculdade. Também, não, esse aqui é a tradução da Isadora de Araújo Pontes, não da Marília Garcia. Esse aqui é um dos que eu já li. Existe um filme muito, muito bom feito baseado nesse livro. Também recomendo bastante. Não vou lembrar o nome de quem dirigiu agora, mas vou colocar o cartaz aí, as informações aqui na tela. E, enfim, acho que vai ser uma experiência curiosa ler esse livro de novo, veremos. Depois de 2000, tá aqui o Things Sim, Coisas Vistas. Essa aqui é a edição americana do livro, tradução do Jonathan Kaplans, que faz parte de uma coleção chamada French Voices, vozes francesas. E o título original dele, La Vie Extérieure, a vida exterior. Coitados de vocês, ouvindo o meu francês. Esse aqui tem a ver com, também, assim como o Exteriors, também são trechos do diário dela.
ou momentos em que o dia a dia e o extraordinário se juntam, onde as coisas vistas refletem um significado na vida privada e no mundo exterior também. Eu acho que é talvez uma linha parecida. Me parece que esse aqui permeia mais acontecimentos grandes, enquanto aquele me parece mais um pouco cotidiano, mas enfim, né, também essa ideia dos diários. Mais um em inglês, e o maiorzinho de todos, esse aqui é o Getting Lost, que foi traduzido pela Alison L. Strayer. O nome original, o título original deste livro é Se Perdre, Se Perder. Esse aqui é um diário que a Annie Ernaux manteve durante 1 ano e meio, no qual ela teve o casinho secreto com um homem mais jovem, que ela vai explorar no Simple Passion, que é o Paixão Simples, né? Então, me parece que estes dois contêm mais ou menos o mesmo conteúdo, mas aqui são os diários e aqui a versão livro autobiográfico. Acho que vai ser legal comparar o jeito da escrita dela nesses dois contextos. Enfim, eu acho que também a distância ali entre os dois em termos de leitura também vai dar uma descansada no tema, pelo menos é isso que eu espero. Depois disso, aqui um dos mais clássicos, aqui tá Os Anos, de 2008. Esse aqui também tem tradução da Marília Garcia. Essa minha edição é da 3 Estrelas, mas saiu também pela Fósforo depois. Esse aqui, eu conheço muita gente que gosta muito e muita gente que não gosta nada. O que eu acho curioso sempre quando isso acontece, problema nenhum. E é um livro que eu já li também, e eu gosto muito. Ela vai acompanhar a história de uma família ao longo do pós-guerra e como os hábitos e os costumes e os hábitos de consumo foram se alterando com o tempo, e tem muita questão de autobiografia, mas eu acho que é o livro que explicita mais, pelo menos os que eu conheço, esse aspecto social, assim. Então, acho bem interessante essa leitura, e vai ser bem gostoso, eu acho, ler ele depois de ter lido tantos mais explicitamente autobiográficos. Indo para coisas mais recentes, aqui tá o A Outra Filha, com tradução da Marília Garcia também, e esse aqui saiu em 2011. Nesse aqui ela vai contar um pouco a história de uma irmã que ela teve, que faleceu ainda muito criança, antes da Annie Ernaux nascer. Me parece que ela nunca soube tão bem assim da história, eu soube mais tarde da história, mas que existia um fantasminha ali na casa, no sentido de ser lembrado, de ser comentado de vez em quando, assim, sempre meio en passant, e ela não conseguia compreender direito o que era, o que tinha acontecido, de quem se tratava. Indo para os últimos livros da própria Annie Ernaux, tá aqui O Jovem, que é bem piquitico-tico, da tradução da Marília Garcia também, e esse aqui foi publicado originalmente em 2022. Aqui ela vai falar sobre um relacionamento que ela teve quando ela tinha 54 anos com um estudante de 30 anos mais novo. Me parece que é o texto mais breve, porque o livro também tem algumas fotos. Então, enfim, vamos ver como que ela vai para essa narrativa mais curta também. E por fim, tá o único livro em francês aqui, de fato, que é o L'écriture comme un couteau, que deve... Por favor, gente, minha pronúncia. É uma entrevista da Annie Ernaux com Frédéric Yves Janet, saiu pela Folha. Esse aqui foi o livro que eu não resisti. Eu tava lá na França e tinha muitos livros dela, e esse aqui não era tão caro, e eu tenho a sensação que é algo que o meu francês muito básico vai conseguir entender. Eu fiquei meio receosa de comprar um dos livros dela, de fato, porque eu acho que o meu francês não não tem um nível tão alto. Eu não sei se eu ia dar conta de ler com cuidado um dos textos dela mesmo, mas eu acho que esse aqui de entrevistas eu vou conseguir lidar, eu espero. Então é isso, basicamente eles vão conversar sobre a obra dela, a vida, uma entrevista longa, né? Eu acho que eu vou dar conta
por causa da linguagem mais oral, um pouco mais simples, e também porque tem muitas quebras das perguntas e respostas, então acho que vai dar uns tempos para eu respirar um pouco também. É minha esperança, pelo menos. Bom, é isso que eu tenho em termos de livros aqui. Algumas outras coisas que eu acho que eu vou querer comentar em algum momento são... Peraí que eu tenho uma listinha. Um momento. São o discurso que ela proferiu quando recebeu o Prêmio Nobel. Acho que sempre interessante, né? De todos os anos, são discursos que eu acho sempre interessante ler. E também um documentário dela que se chama Os Anos do Super 8. Eu assisti o documentário quando eu estava lá na Áustria, mas é um documentário que ela já lançou tem algum tempo. Que é mais ou menos parecido com a estrutura dos anos. Na realidade, talvez um recorte mais específico, mas ela vai falar sobre a vida familiar dela, narrando, a voz dela mesma narrando, enquanto aparecem imagens gravadas por ela e pela família, com uma câmera Super 8, assim. É um filme que tem 1 hora, mais ou menos. Ele tem um quê? Assim, são imagens domésticas, né? Ele tem um quezinho meio monótono, mas eu acho que quem gosta da narrativa dela também é uma obra interessante. Então, acho que isso também deve aparecer nas nossas conversas. E, claro, se forem lançados outros livros ou outras coisas... né, outras traduções novas de obras, de outras obras dela, enfim, eu acho que a gente vai acrescentando aí no meio. Então é isso, pessoal. Estamos em setembro agora, então em outubro conversamos sobre o lugar e é isso. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, se caso queiram ler alguma coisa dela, se engatem. Óbvio que ninguém precisa ler tudo, obviamente, mas se empolgarem. Eu também quero ver se eu consigo, pelo menos para um vídeo ou outro, chamar alguma amiga ou alguém aí para conversar comigo. Eu acho que pode ser interessante também ter uma conversa um pouco maior, né? Então vamos ver, isso eu já não prometo, vamos ver se eu consigo me organizar para fazer isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da ideia e leiam um pouquinho de Annie Ernaux comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.